Nossa, nem toquei. Ah, será que é minha energia que tá? Eu acho que você está demais. Vou abrir o microfone. Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos retomando os trabalhos. Quero deixar um recado para o pessoal da internet que estamos ao vivo através da TV Web Luz, www.tvwebluz.com.br, e também através do YouTube, youtube.com/TV Web Luz. Dando prosseguimento às palestras, vamos iniciar o segundo bloco com o senhor Edson Figueiredo de Abreu. O Edson é o presidente do GEMB, Grupo Espírita Manuel Bento, espírita de longa data e excelentes serviços prestados ao espiritismo e ao GEMB. Acreditamos que essas instalações recém-inauguradas e que estamos tendo a alegria de desfrutarmos, por si só já fala muito da contribuição do Edson. A apresentação do Edson vai estar focada em assistência magnética no tratamento de distúrbios mentais. Vamos receber o Edson com um caloroso aplauso de agradecimento por disponibilizar o GEMB para a realização desse evento. Boa tarde a todos. Almoçaram bem? Estão felizes? Então tá bom. Eu também estou, principalmente por nós estarmos tendo a oportunidade de organizar esse evento aqui, junto com um pessoal maravilhoso. E nós queremos, de antemão, agradecer pela oportunidade de ter escolhido a nossa casa para essa... Primeiro, né? Primeiro de uma série, esperamos. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Vamos dar início, então? Eu quero fazer primeiro umas considerações iniciais. Eu achei que eu tinha 3 horas de palestra, mas me falaram que é 40 minutos. Então eu vou correr um pouquinho, tá bom? Considerações iniciais. Não sei se vocês repararam, mas ao invés de P5, nós demos o nome para essa assistência de A6. Com o objetivo de enquadrá-la, né, na nomenclatura dos demais trabalhos do GEMB. Ou seja, a maioria dos nossos trabalhos tem essa nomenclatura de A, A3, A6, por aí fora, A7, tá bom? A1, A2. Então nós, diferentemente do que está aí no programa de vocês, a nossa assistência se chama A6, tá bom? Como é que nós começamos a pensar nessa assistência? Foi em julho de 2007, e aqui vocês vão ter uma ideia do programa que nós criamos, uma ideia assim na escala, né, de tempo, tá? De como a gente se preparou para fazer essa assistência. Em julho nós começamos a preparar os trabalhadores, tá bom? O regimento desse trabalho que nós temos hoje em voga, ou seja, que está valendo, ele foi estabelecido em dezembro de 2007. Então foram 6 meses organizando o trabalho, preparando as pessoas e daí regimentando o trabalho. Depois, no final, eu vou deixar o meu e-mail para que quem tiver interesse em receber o material, receber os regimentos, né? Eu mando para vocês via e-mail, tá bom? O atendimento começou em janeiro de 2008. Então, foram 6 meses de preparo para que a casa pudesse abarcar, né, e iniciar esse trabalho. O trabalho é realizado às quartas-feiras, à tarde e à noite. Então, só às quartas-feiras o GEMB tem esse trabalho. Só que no período da tarde e no período da noite. Tá bom? Queria fazer uma observação que a nossa casa completou esse ano 73 anos de existência. E ela funciona de segunda a domingo. De segunda a sexta ela tem trabalhos à tarde e à noite. Ok? Então são vários tipos de assistências que nós temos aqui. E a A6 faz parte dessa assistência, porém somente às quartas-feiras. Alguns números que eu vou passar para vocês. São 40 voluntários envolvidos nessa assistência, somando aí à tarde e à noite. As equipes são mais ou menos 20 e 20, tá bom? Em média são atendidas 53 pessoas por dia nesse tratamento. Tá? Por ano nós realizamos 2.544 assistências.
equivalente a 212 pessoas. Por quê? Porque essa assistência ela se estende por 12 semanas. Tá? Isso é uma coisa que eu vou explicar também mais para frente. De 1 de 2008 até agora, 10 de 2017, nós realizamos 25.016 assistências a CES. É um número interessante, né? Tem muita experiência, certo? E equivalente aí a 2.120 pessoas assistidas. E eu posso garantir para vocês que o resultado é fantástico. Tá bom? Por esses 10 anos aí de assistência implantada. O que nos motivou, ou seja, o que nos incentivou a implantar no GEMB esse tipo de assistência? Eu gosto muito dessa figura aí, porque tudo nasce de uma interrogação, de uma necessidade. Depois você começa a trabalhar as ideias, aí surge a ideia principal e, consequentemente, vem a, vamos assim dizer, a concretização do trabalho. Por isso que eu gosto de usar essa imagem para exemplificar a motivação. O que é que te leva a fazer alguma coisa. Então vamos ver o que nos levou a fazer. Primeiro, o que nós tivemos aqui no GEMB, um departamento de ensino, né, que foi instalado, e aí ele passou a formar inúmeros trabalhadores voluntários, possibilitando a implantação de novos tipos de assistência. A partir do momento que você sai do salão da paz, do salão de palestras, e você começa a dar cursos na casa, você começa a formar trabalhadores voluntários. Hoje nós estamos falando em mais de 610 que nós temos aqui no GEMB. Tá certo? E aí você precisa dar trabalho para essa turma. Tá certo? Então você busca aí vários tipos de assistência. Tá? Uma das razões que nós temos implantado esse trabalho foi essa, mas tem mais. Nós também começamos a observar no nosso DEPOI um assustador aumento no número de pessoas apresentando sintomas característicos da depressão. Então a depressão é uma doença moderna, pelo menos identificada recentemente, né? Antigamente não se ouvia falar em depressão. E aí de uns 20, 30 anos para cá que a gente começou a perceber o aumento desse tipo de necessidade. E também nós tivemos a oportunidade de contar com o nosso quadro de colaboradores e voluntários, né? O número adequado de psicólogos espíritas. Porque vocês vão ver que esse trabalho, ele conta com a assistência dos psicólogos, nas palestras principalmente. Ok? Tudo isso começou junto com a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que iniciou conosco um trabalho de atendimento. Nós temos psicólogos da ABRAP que atendem aqui gratuitamente. E também começamos a criar um nosso grupo de psicólogos. Então nós temos vários trabalhos aqui na casa que utilizam os psicólogos, tá certo? Para as palestras, né? E também para as aplicações, inclusive, de tratamento. E o A6 é um deles. Eu vou falar rapidamente sobre a questão da depressão, que nós vimos aí que é um tema recente. E aqui eu trouxe uma reportagem, e eu não sei se todos conseguem enxergar aí. Essa reportagem é do dia 30/3/2017. Saiu no jornal A Folha de São Paulo. Os casos de depressão, isso aqui eu tirei da reportagem, tá bom, gente? Os casos de depressão aumentaram quase 20% na última década, tornando-se a maior causa de incapacidade do trabalho no mundo, alertou a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Também indica a OMS que o número de pessoas com depressão chegou em 2015 a 322 milhões, 18,4% mais que em 2005. Então vocês veem que vem aumentando muito. Esses números são um sinal de alerta para que todos os países repensem a sua visão da saúde mental e tratem com urgência que ela merece, disse a diretora-geral da OMS, Margaret Chan. Segundo a definição da OMS, depressão é muito mais do que um simples acesso de melancolia. Trata-se de um transtorno mental no qual o afetado apresenta uma tristeza permanente e uma perda de interesse pelas atividades que pessoas normais costumam desfrutar, acompanhadas da incapacidade de realizar tarefas diárias durante 2 semanas ou mais. A queda da produtividade e doenças vinculadas à depressão têm um alto custo global que a OMS estima em $1 trilhão por ano. Então vejam vocês que o assunto é sério e preocupa a Organização Mundial da Saúde. Para agravar o quadro, a depressão pode ainda provocar sentimentos de culpa ou falta de autoestima, transtornos do sono ou apetite, sensação de cansaço e falta de concentração.
nos casos mais graves, pode também levar a pessoa portadora ao suicídio. Aí já é o caso mais grave. Vou falar rapidamente de alguns sintomas, apesar de que já falou um pouco ali atrás, mas aquilo era a reportagem, tá, do jornal. Talvez vocês se enquadrem aqui, hein, gente? Não quer dizer que vocês estão com depressão, não, tá bom? Vamos lá, ó. Sentimentos de melancolia e tristeza diariamente. Perda de interesse nas atividades favoritas. Sentimento de inutilidade e culpa exagerados. Dificuldade em tomar decisão, as mais simples. Pensamentos de morte ou suicídio. Fadiga, cansaço ou falta de energia. Quando o calor está muito grande, isso aí não significa, né? Mas, dormir em demasia ou, ao contrário, insônia. Ou dorme demais ou dorme de menos. São alguns sintomas. Alterações no apetite ou peso. Dificuldade de concentração. Dores diversas sem causa aparente. Sensação de que o tempo não passa. Isso aqui é a pior coisa que pode ter. A pessoa sentir que o tempo não passa. Ela está num estado, assim, um estágio complicado na sua vida. Tá certo? Sensação de estranhar tudo ao seu entorno. Então, se vocês se enquadrarem em alguma dessas, depois procurem os que nós vamos fazer o tratamento com vocês, tá bom? Vamos ver a contribuição espírita para essa questão da depressão. Falando sobre depressão, Allan Kardec esclarece o seguinte: abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem esclarecer a questão muito obscura das doenças mentais, apontando uma causa que até agora não era considerada. Esta causa é a influência dos espíritos, uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Os casos de obsessão são tão frequentes que não há exagero algum em dizer que nos hospícios, ao menos mais da metade dos internos tem somente a aparência da loucura, e que sobre estes a medicação comum é impotente. Isso foi retirado da Revista Espírita, de 1868. O Kardec já constatou lá atrás que casos, os remédios não resolviam. Tá certo? Não é preciso mais se espantar com as obsessões do que com as doenças e outros males que afligem a humanidade. Fazem parte das provas e das misérias relativas às imperfeições que o ser humano ainda sustenta. Buscando as causas, faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Tá certo? E o pensamento, gente, é o caminho. Tudo começa com o pensamento. Pessoas que, por exemplo, não veem o tempo passar, que nem nós vimos ali. Que tipo de pensamentos elas vêm cultuando? Talvez pensamentos de pessimismo, não sei. Pensamentos que fazem elas se sentirem mal com elas mesmas. Tá certo? Tudo começa com o pensamento. E eu gosto dessa mensagem aqui, ó. Não sei se todos conhecem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25. A melancolia. Olha que interessante. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota ligado ao corpo físico que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Então ela está dizendo aqui que é uma vontade do espírito de estar livre, mas que tem que enfrentar a vida. Tá certo? Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Essa aí é François de Geneve. Eu acho fantástica essa mensagem. Porque às vezes as pessoas não sabem por que estão tristes, não sabem por que não se sentem bem, não têm ideia. É que esquecem que são espíritos, usando um corpo físico momentaneamente. Se nós tivéssemos mais claro na nossa mente, né, se as coisas fossem divulgadas de uma forma mais ampla,
termos de cultura e tudo, talvez nós não tivéssemos tantos casos de depressão assim. Tá certo? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e os nossos atos? Vocês já sabem a resposta. Muito mais do que vós imaginam. A Rede Globo influi... Não, perdão. Não é a Rede Globo aqui. Influi a tal ponto que são eles que vos dirigem e vós nem o percebeis. Eu não sei de onde eu tirei Rede Globo, gente. Não sei de onde veio. Questão 460. Sua alma é um espírito que pensa. Não ignore que, frequentemente, muitos pensamentos podem ocorrer ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Não raro, contrário uns aos outros, pois bem, no conjunto deles, sempre se misturam os seus com os nossos. Os espíritos mais vulgares, aí é que vem interessante. Os espíritos mais vulgares é que costumam imiscuir-se nos seus prazeres e ocupações diárias. Esses espíritos rodeiam constantemente e com muita frequência tomam parte muito ativa no que vocês fazem de acordo com suas naturezas. Então aqui começa a importância do pensamento. Que tipo de pensamentos você cultua, que tipo de valores você mantém? É o que vai fazer com que você atraia as companhias que vão te amplificar as intenções, os desejos, tá certo? E os pensamentos. Obsessão é a ação persistente que um determinado espírito exerce sobre um indivíduo, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa das faculdades mentais. Isso está em A Gênesis. Pois bem. Tudo bem até aí? Entendemos aí a questão da depressão, a questão da influência espiritual. Agora nós vamos ver qual foi a base que nós usamos para implantar esse trabalho. Observamos que, em alguns casos, os trabalhos de obsessão e orientação doutrinária somados com tratamento através de passes por si só não estavam dando resultado positivo. Aquele clássico tratamento, a pessoa ouve a palestra, depois vai tomar um passe, e aí passa numa sessão, a pessoa vai embora, as entidades ficam para que a gente converse com elas. Esse é o tratamento base de um processo obsessivo. Tá certo? Porém, se a pessoa não se ajuda, fica difícil. Então é preciso que você tenha alguma coisa diferente aí. Tá? O conhecimento de que a persistência em estados depressivos / obsessivos provoca alterações químicas no cérebro. Ou seja, a persistência da pessoa nesse estado começa a provocar alterações no cérebro. Tá certo? Isso é constatado pela ciência. Buscamos então apoio no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, de Jacob Mello, o qual estudamos até hoje. Ou seja, esse é um livro para ser estudado, tá? Para quem pretende implantar esse tipo de trabalho. Tá certo? O interessante é que a utilização do magnetismo para a cura da depressão não é atributo exclusivo da doutrina espírita, como nós vamos ver a seguir. Já existem psiquiatras utilizando um aparelho que emana energia magnética no cérebro. Vamos ver? Mais uma reportagem aqui, ó. O magnetismo curou minha depressão. O magnetismo utilizado por médicos. Eu fiquei tão emocionado em voltar a sorrir, diz Pagano, que sofre de depressão há 20 anos. Imagine, 20 anos. Para ela era um sinal de que a estimulação magnética transcraniana, ou EMT, um tratamento psiquiátrico pouco conhecido, estava funcionando após inúmeras tentativas com outros tratamentos. A EMT foi aprovado pela FDA, que é a Food and Drug Administration, em 2008, e desde então vem ganhando popularidade em diferentes países. A EMT estimula a região do cérebro que controla a alegria. Esta região, quando está inativa, pode causar a depressão, diz Dr. Tariq Pereira, que trabalha com a EMT em sua clínica em Greenwich, lá nos Estados Unidos. Apenas 30% dos pacientes melhoraram na primeira tentativa de tratamento com antidepressivos, e cerca de 50 a 60% dos pacientes não melhoraram disso. Aqui ele fala o seguinte, que o uso de antidepressivos conseguiu ajudar 30%, mas que o restante, né, não tinham essa solução. A EMT pode chegar a cerca de 50% de melhora nos casos onde a medicação falhou. Já nos casos onde a EMT é associada ao uso de medicamentos, a melhora pode chegar a 75%. A bobina da EMT é posicionada na cabeça do paciente. Quando acionada, ela dispara ondas magnéticas que,
por sua vez, estimulam diretamente o cérebro durante meia hora. Então, a pessoa fica lá meia hora com aquele aparelho emitindo energia magnética. Alguns pacientes sentem um leve desconforto local e dor de cabeça temporária logo após o tratamento. Eu descrevo a MT como uma espécie de pica-pau, tentando entrar em uma casa de vinil, explica Pagano. Essa aí é a paciente. Então eu fico imaginando que ela deve sentir um impulso qualquer. Pode ser um pouco dolorido, mas eu tenho enxaqueca e não tive dor de cabeça nas aplicações. Isso aí é uma reportagem que saiu explicando que existe um aparelho que emite ondas eletromagnéticas e que os psiquiatras estão utilizando para sensibilizar ou incentivar uma determinada região do cérebro. O que motivou essa região do cérebro estar do jeito que estava? Eis a questão. Lembra? Processo obsessivo, insistência em determinados tipos de atitudes, vão fazendo com que a pessoa gere a energia que vai, fazendo ela entrar num estado depressivo, consequentemente alterando a química do cérebro. Bom, vamos falar agora da assistência 6 como um todo, tá bom, gente? Qual é o objetivo do trabalho? Desenvolver no assistido o equilíbrio com a confiança na vida, por meio da desobstrução nos canais aferentes da vitalidade, gerenciados pelo centro de força esplênico. Esse é o objetivo do trabalho. Essa assistência não objetiva vitalizar ou fortalecer o assistido, pois se assim o fosse, o efeito seria inverso, ou seja, agravaria o problema. Então, sabe aquele tratamento tradicional, da palestra, depois do passe, da conversa? Na verdade, aquele passe, ao invés de ajudar a libertar, está ajudando a manter a pessoa naquele estado. Isso que é interessante a gente perceber. O objetivo é limpar, desobstruir, desobliterar os filtros. No caso aí, os chakras. E os canais com a limpeza dos filtros. Por isso que é aplicado os passes que a gente vai ver mais para frente. Dependendo das condições do assistido, morais, persistência na cura, confiança e fé, aqui é o lado positivo dele acreditar no tratamento, tá certo? A assistência SOS proporcionará o recomeço da absorção dos fluidos cômicos através do esplênico, resultando assim em sua recuperação. Ou seja, com a limpeza, com a palestra, com a sequência de tratamentos, ele começa a ele mesmo tomar, vamos assim dizer, a conta, da sua casa mental. Tá certo? Isso aí é que faz com que o tratamento dê resultados rápidos. Partindo do pressuposto de que todos os assistidos que chegam na assistência já venceram o primeiro obstáculo, que é assumir que não estão bem e precisam de ajuda, levá-los a compreender o mecanismo das doenças psíquicas. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele também. E como mais nós falamos aqui, ele precisa se ajudar. Tá certo? Conduzir o assistido ao autoconhecimento, despertando-lhe o desejo de se modificar. Então, aquelas palestras clássicas evangélicas não resolvem. É preciso outro tipo de abordagem para que a pessoa reflita. Tá certo? Ajudar a reformular seus sentimentos e pensamentos como auxílio na cura e na prevenção das doenças. Entender o assistido depressivo como alguém que necessita de acolhimento carinhoso, cuidado, entendimento, tolerância e, acima de tudo, amor. Muito amor. Vocês vão ver que é de extrema importância que as pessoas que trabalhem nessa assistência o façam com amor. Ok? O assistido deve ser encaminhado pelo DEPOI, ou seja, a pessoa não pode simplesmente chegar lá e participar do tratamento se não fez uma entrevista antes, tá certo? De encaminhamento. Bom, qual é a metodologia? O trabalho se processa utilizando 3 métodos ou fases, o filosófico, o científico e o dinâmico. Filosófico é aplicado através das palestras com temas específicos, sendo uma das etapas de suma importância, uma vez que serve para conscientizar, esclarecer, instruir e motivar os assistidos. Então, os temas aqui, eu vou mostrar alguns para vocês mais para frente. São temas diferentes daqueles que normalmente se faz em palestras evangélicas. Tá bom?
científico. O objetivo é que o assistido compreenda o tratamento aplicado, com base nos pontos tradicionais que ligam o espírito à matéria. Ou seja, então aqui ele começa a entender efetivamente o que está acontecendo com ele, para que ele ajude no processo. O dinâmico, gente, consiste na aplicação dos passes diretamente nos pontos mais afetados pelo distúrbio, que são o gástrico e principalmente o esplênico, utilizando fluidos energéticos e magnéticos dos médiums em alta vibração e alta intensidade alternadamente. É o que a gente chama aqui de desobstrução. Tá? Então, esses passes eles são concentrados principalmente aqui no esplênico e no gástrico. Tá certo? Vou falar um pouco da composição do grupo que atua nesse trabalho, que eu acho que é importante. Ele é formado por um dirigente. Poderia descrever para vocês a função do dirigente? Está lá no nosso regimento, que depois eu vou mandar para quem tiver interesse. Mas eu diria que é o seguinte, que o dirigente aqui, normalmente se fala que o dirigente espírita é o que mais deve. Vocês concordam ou não? Eu já penso ao contrário. O dirigente espírita aqui pode ser aquele que mais deve, mas na verdade é aquele que mais ama. É aquele que mais sabe da importância do seu trabalho, da importância dele estar fazendo, e que ama indistintamente, porque ele se coloca de tal forma para organizar o grupo, que esse grupo se torna coeso, amoroso e voltado a ajudar. Então retirem da cabeça de vocês essa ideia de que o dirigente é alguém que deve. Porque se você pensar assim, você vai vir trabalhar depressivo. E vai precisar fazer o tratamento. E não é isso que nós queremos. Já imaginou você ir numa casa espírita fazer um tratamento onde o dirigente está fazendo o tratamento? Fica difícil, não é? Não é que o dirigente não possa fazer, tá certo? Aí nós temos um primeiro assistente, nós temos o segundo assistente, secretário ou secretária, 2 auxiliares que nós chamamos de recepcionistas, 12 médiums, número mínimo. 4 palestrantes, também no mínimo, porque você precisa alternar as palestras. E observação, todos os médiums devem possuir o curso de passe. É requisito, né, primordial para que ele possa atuar. Porque lá no curso de passe ele vai aprender as técnicas, tá certo? Qual é o preparo, gente? Estabelecer horário para a chegada de todos os trabalhadores voluntários para a preparação do ambiente e do trabalho. Você tem que ter um horário para começar. Tá certo? Senão fica complicado. Dirigente realiza ou designa alguém para a prece de abertura dos trabalhos. Sempre é bom começar com uma prece para criar a ambientação. Inicia-se com a troca de passes entre todos. Passe do trabalhador, que é um passe diferenciado aí, né? Que na sequência deve permanecer em silêncio no ambiente de preparação. Chegou, participou da prece, tomou o passe, aí fica lá, ambientado, se preparando para o que vai vir a seguir, tá certo? Realiza-se a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo com os devidos comentários. O que eu estou descrevendo aqui é o que nós fazemos a nossa assistência, tá bom? Na sequência, realiza-se a leitura de comentários, né, do livro doutrinário em estudo. São vários livros que nós utilizamos, além do Evangelho. O Evangelho é para criar o ambiente adequado e depois uma leitura do livro doutrinário em questão. Porque este processo é um aprendizado contínuo, inclusive dos trabalhadores. Tá? O dirigente organiza as equipes de trabalho e direcionamento dos atendimentos. É ele que organiza. O palestrante e o secretário deverão receber o passe antes de iniciar a palestra. Por quê? Porque o secretário e o palestrante vão para outra sala, onde as pessoas vão estar, os assistidos vão estar. Ali ele organiza a questão da fichinha de atendimento, faz as marcações, o palestrante faz a sua palestra lá, enquanto o pessoal está se preparando. A palestra ocorre ao mesmo tempo em que a equipe se prepara. Eu já vi que eu vou ter que correr mais, mas vamos lá. O processo de limpeza e desobstrução é realizado de forma homeopática, ou seja, em diversas doses regulares e constantes, dentro de um período pré-estabelecido,
que são 12 sessões aqui no caso, e acompanhando o seguinte roteiro. Vamos ver. Palestra com temas específicos relacionados a distúrbios psíquicos, ministrados por psicólogos espíritas. Visam esclarecer, orientar, motivar e elevar a autoestima dos assistidos, objetivando que reflitam e procurem se ajudar na solução dos seus males. Aqui é aquela parte científica que a gente falou, de ele entender a questão, tá certo? Aqui, gente, alguns temas que estão previstos até o final do nosso ano aqui, ó. Abandono, e aqui, no caso, não sei se todos conseguem ver, o tema abandono, quem vai fazer é a Virgínia. Depressão, que caminho seguir? A Fátima Panangeiro. Como você constrói seus planos? Márcia Rocha. Você sabe dizer sim e sabe dizer não? Solange Matilde. Excesso, você os vê em sua vida? Virgínia novamente. Emoções que adoecem o corpo? Fátima Panangeiro. Medo de... 3 pontinhos, rejeição. É porque sobre medo, gente, nós temos várias palestras. Medo de rejeição é uma delas. Medo de si mesmo, medo de perder alguém, ou seja, são vários medos que são abordados, tá? Relacionamentos tóxicos, Sandra Garcia. Como pensa uma pessoa ansiosa, Márcia Rocha. Velhos hábitos, Virgínia. Você já pensou que a busca por controle te leva ao descontrole? Olha que interessante, Solange Matilde. E como lidar com os desafios do dia a dia, Sandra Garcia. Então vocês repararam que os temas são diferentes dos temas tradicionais. E são esses temas que vão ajudar a pessoa a mudar. Tá certo? Aí vem na sequência da palestra o passe espiritual. Após a palestra, o assistido é encaminhado para receber o passe espiritual, que é a limpeza áurica, que é o mais completo passe que no GEMB é pré-condição para qualquer outro tratamento. O passe espiritual tem por objetivo realizar uma limpeza e afrouxar os laços de resistência do assistido, predispondo-o a aceitar o tratamento. Aí na sequência, ele sai deste passe, gente, e vai para o A3, que é um outro passe que nós chamamos, né, A3, que é o choque anímico. Aplicado após o passe espiritual, através de uma corrente aberta de alta intensidade, denominado também de choque de amor, onde ocorre o desligamento dos espíritos que acompanham o assistido, para que a espiritualidade os acolha e os encaminhe para os devidos tratamentos. O objetivo deste passe é desligar os possíveis obsessores. Ok? O objetivo dessa assistência é evitar a interferência de eventuais entidades na próxima corrente de passes, que é a corrente magnética. Tudo bem até aí? Na assistência 3, potencializa-se o polarizador, que é um médium que está aplicando o passe, com vibrações intensas e amorosas, para que este último solicite ao plano espiritual, em prece, o desligamento de eventuais obsessores. Então a ideia ali é que o polarizador é que faça esse trabalho de afastamento, sendo, vamos assim dizer, mantido ali, né, a vibração e tudo dos demais passistas. Trata-se de um choque de amor que ativa o campo energético do assistido, corpo astral, e vai desligar momentaneamente qualquer envolvimento com entidades, para que o assistido chegue na última fase do tratamento sem influências. Aqui, gente, está uma espécie de um gráfico de como é montada a equipe ali de tratamento desse passe, tá? Você tem o assistido, na sequência o polarizador e os diversos médiuns, né, que compõem a base de sustentação. Há rodízio ali, tá bom? É importante que haja um rodízio, tá? Tá certo? Como em todos os casos, todos os trabalhos realizados na casa espírita, os médiuns devem estar isentos de qualquer sentimento negativo, ódio, rancor, vingança, pensamentos inapropriados. Então veja a importância dos trabalhadores desse tipo de assistência. Vale lembrar que os médiuns, apenas passistas a participantes, não estão apenas aguardando sua vez de polarizar, pois fazem parte integrante de um todo, que é o campo magnético potencializado. E assim devem vibrar amor enquanto estiverem atuando no grupo. Por isso que eu falei que esse trabalho é um trabalho de amor. Essa etapa é de suma importância para o sucesso do tratamento, pois caso não consiga o desligamento das entidades que acompanham o assistido, poderá haver interferência na limpeza dos filtros, que é o objetivo principal da assistência a 6.
O grupo deve ser formado por no mínimo 6 médios, sendo um polarizador que se alterna com os outros médios para que não haja desgaste excessivo do trabalhador. A aplicação do A3 não deve ser longa. Agora nós vamos falar da última etapa, que é o passe magnético. Tá? Finalizando o tratamento, executa-se a limpeza dos filtros, centro de forças, propriamente dito. Essa é a fase mais crítica, uma vez que depende de diversos fatores que incluem até mesmo o assistido. Confiança, fé, pensamentos elevados, a assiduidade do trabalho nas sessões, bem como do êxito das etapas anteriores. Tá certo? Esta corrente, denominada passe magnético de alta vibração, deve ser formada por no mínimo 6 médios passistas. Eu não vou descrever aqui esse passe, porque faz parte de um passe que vocês vão aprender, tá certo? Mas lá no material que vocês vão solicitar, que eu vou mandar, tem uma descrição dele, tá bom? Nessa etapa, a corrente é fechada de alta vibração para fortalecer o polarizador, multiplicando a sua ação através do passe magnético. Nessa corrente, o assistido fica em frente do polarizador e fora do campo magnético, como vocês viram lá no desenho. Nesse passe também alterna-se o polarizador com os outros médios integrantes da corrente para que não haja desgaste excessivo do trabalhador. Importante ressaltar que não deve haver passividade, nem do assistido, nem do qualquer médium, porque o objetivo não é conversar com a entidade ali. O objetivo é desobstruir o assistido para que ele possa, ele mesmo, né, aurir as energias que vão fazer mudanças, para que ele mesmo crie condições para afastar as entidades, tá certo? Ó, importante ressaltar, os médios não devem dar comunicação durante ou depois da sessão, devem agir de forma a dar sustentação para que os assistidos não sejam envolvidos em manifestações de entidades no decorrer do tratamento. Seria extremamente desagradável uma entidade, né, incorporar alguém e ficar ameaçando o assistido. Gente, nós já vimos isso acontecer em outros tratamentos, isso aí é complicado. Em vez de ajudar, piora. A postura mental, concentração, disciplina e dedicação dos médios é fundamental para a harmonia e sucesso da assistência. Vamos agora para a parte prática. O procedimento de higienização espiritual, limpeza dos centros de força, segue uma dinâmica fundamentada no passe espiritual, ou seja, dispersão, extração e harmonização. Isso vocês vão conhecer nos cursos de passe, tá certo? Como aplicar, né? Os movimentos e sequências do passe não devem ser confundidos com práticas ritualísticas, pois faz parte de uma ciência, uma vez que trata-se da formação de campos magnéticos polarizados, com a finalidade de atingir um objetivo. Esses movimentos e sequências são padronizados para todos os assistidos, a fim de não parecer existir privilégios ou discriminação. No decorrer da sessão, entre o choque anímico e o passe magnético, o dirigente do trabalho fluidificará a água do assistido, pois a água fluidificada é uma complementação e manutenção do tratamento durante a semana, solicitando ao assistido que traga uma garrafa com água em todas as sessões. Quer dizer, ele vai levar a garrafinha fluidificada para que ele possa... Tudo isso faz parte de um processo de que ele confie, tá certo? Cada vez mais. Terminados os passes, o assistido será encaminhado a uma breve entrevista, na primeira e na última vez do tratamento, onde o entrevistador registrará em impresso próprio, né, o estado atual do assistido. Então vocês têm que ter lá os impressos próprios para registrar essas coisas, tá certo? Na primeira sessão deve ser explicado ao assistido o roteiro da assistência 6. Na última sessão será feita uma avaliação pelo dirigente que decidirá sobre a continuidade do tratamento ou encaminhamento de retorno ao DEPOI. O dirigente vai ter capacidade de decidir se devolve para o DEPOI ou se continua numa sequência de mais 12 ou mais 6 ou por aí afora. Tá certo? Então os pacientes, gente, ou melhor, os assistidos, eles têm que ser constantemente acompanhados. Eventualmente, no decorrer das 12 sessões, poderá ocorrer entrevistas intermediárias de acordo com a necessidade e orientação do dirigente. Cabe aqui uma observação. Nessas 2.120 pessoas que nós atendemos, não tivemos nenhuma ocorrência de acessos, né, da espiritualidade, dos espíritos,
e não tivemos nenhum tipo de ocorrência de problemas. As pessoas talvez no primeiro passo elas se sintam às vezes chorosas, às vezes, né, mais temerárias do que qualquer outra coisa, mas não há nenhuma contraindicação, como naquele caso que a gente viu daquele EMT, né, emitindo aquela energia, tá certo? Encerramento da assistência. Após a saída do último assistido e verificada a condição física e espiritual de cada um dos médiuns, será realizado pelo dirigente o pré-encerramento em corrente fechada. Aí agora juntou todos, porque os passistas estavam em salas diferentes, tá certo? Agora junta todo mundo para fazer o encerramento. O dirigente agradecerá a colaboração do plano maior e pedirá a permissão para o encerramento da parte espiritual do trabalho, bem como solicitará o desligamento da equipe e a higienização e limpeza espiritual do ambiente. Parece besteira a gente falar sobre isso aqui, né? Mas é de extrema importância. Tudo tem um começo, um meio e um fim adequado. Tá certo? Finalizando, reúne-se todos os trabalhadores em uma única corrente fechada, sendo então designado pelo dirigente um trabalhador para fazer as vibrações gerais. Em seguida, ouve-se a mensagem de um mentor, através de um medianeiro previamente convidado, e finalmente, os agradecimentos finais feitos pelo outro colaborador, também previamente designado. É interessante que vá se alternando, tá certo? A cada sessão. E para encerrar, dentro do prazo, hein? Puxa, quem diria? Aqui está uma ideia do que vocês precisam em termos de ambiente físico, o local. No nosso caso, ali à esquerda, nós temos uma sala de palestras, que ao mesmo tempo nós usamos depois para o passe espiritual, o primeiro passe. Poderá ser separado, antigamente era separado, nós resolvemos juntar agora, tá ok? Então na mesma sala da palestra se dá o passe espiritual. Na sequência vai-se, porque aqui é um fluxo que se cria agora, tá bom, gente? Passa pelo A3, que é o choque de amor, a pessoa vai depois para o magnético. Enquanto isso, está vindo uma outra para o A3. Porque aí você cria o fluxo. Você não tem que esperar uma pessoa terminar tudo para chamar a outra. Elas vão entrando conforme as coisas vão acontecendo, tá certo? E, consequentemente, talvez vocês precisem de uma sala específica para as entrevistas. Tudo isso nós conseguimos aqui no GEMB graças à estrutura que nós temos, mas nem todo mundo talvez consiga isso. Mas o importante é que para implantar uma assistência dessa, vocês pensem nesses ambientes de forma separada. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o meu e-mail, para quem quiser anotar, edson.abreu@genb.com.br. Quem tiver interesse em receber o regimento, receber essa descrição, receber inclusive esse material, tá certo? Eu vou ter imenso prazer em mandar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Em nome do GEMB, em nome dos organizadores do evento, uma lembrança. Tá? Muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Obrigado. Maravilha. Bom, vamos dar sequência, porém vamos aguardar só um minutinho. Está preparando o próximo palestrante. Enquanto isso, vamos avisar os nossos amigos da internet que estamos ao vivo através da TV Web Luz, www.tvwebluz.com.br, e também através do YouTube, youtube.com/TV Web Luz.